Meus queridos irmãos, toda vez que nós nos reunimos na casa de Deus, nós celebramos e recebemos também a edificação da palavra de Deus. E essa tarde foi uma tarde de muita alegria para mim, por eu poder perceber a grandeza da graça de Deus na minha vida, de ser ministro da sua palavra, de pastorear a igreja, mas acima de tudo de poder pregar a palavra de Deus. Hoje nós estamos concluindo a carta de Efésios. Então você é um privilegiado de Deus de estar aqui nessa noite para ver a pregação da conclusão desta carta. Nós começamos a pregar essa série de mensagens em Efésios no dia 28/8 do ano de 2016. Dia 28/8 de 2016, ano passado. É claro que nem todos os domingos pregamos nessa carta. Houve pastores amigos que vieram aqui pregar, e em datas especiais também, e data de Santa Ceia, nós estivemos pregando outra série de mensagens. Mas estamos hoje concluindo essa passagem pela carta de Efésios. Eu queria relembrar você do tema desta carta e dos tópicos principais que nós tratamos nessa carta. Não tem como a gente recapitular todas as mensagens, todas as divisões, tudo que aprendemos dessa carta. Mas nós dividimos essa carta em duas partes. A primeira parte, nós demos o tema: Deus, através de Paulo, nos faz conhecer a sua igreja em Cristo. E perguntamos o que Deus, através de Paulo, nos faz conhecer sobre a sua igreja em Cristo. E nós aprendemos que Ele nos faz conhecer que a sua igreja é abençoada em Cristo. Então, o primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 14, trata dessas bênçãos que nós recebemos. E Paulo nos faz conhecer, através de Cristo, essas bênçãos. Depois aprendemos também que Ele nos faz conhecer que a sua igreja é iluminada em Cristo, que é Cristo que ilumina a sua igreja. Aprendemos também que Ele nos faz conhecer que a sua igreja é salva pela graça de Cristo, um mistério que foi revelado a nós. A graça de Cristo nos alcançou, mediante a fé, nós somos salvos pela graça, e não de obras para que ninguém se glorie. Nós aprendemos também que Ele nos fez conhecer que a sua igreja é uma só família em Cristo, uma só família, aonde há uma só fé, um só amor, um só batismo. Aprendemos muito sobre essa família agora criada em Cristo Jesus. Aprendemos também que Deus, através de Paulo, nos faz conhecer que a sua igreja é um mistério em Cristo. E aprendemos também que Ele nos faz conhecer que a sua igreja ora e depende totalmente de Cristo. Então foram os tópicos da primeira parte da série de mensagens nesta carta. A segunda parte, nós demos o tema que Deus, através de Paulo, nos faz conhecer a conduta da igreja de Cristo, o modo prático de como a igreja de Cristo deve viver aqui na terra, não é? E nós perguntamos como que deve ser a conduta da igreja de Cristo, como devemos proceder, e Paulo vai nos responder nessa segunda parte, nos mostrando que a igreja de Cristo deve andar em unidade, que a igreja de Cristo deve viver sobre um novo padrão de vida, porque nós passamos da morte para a vida, agora vivemos numa nova vida, as coisas antigas já passaram, nós vivemos agora sobre um novo padrão de vida. Também vimos que a igreja de Cristo deve lutar contra as forças espirituais do mal, e essas foram as últimas mensagens que nós pregamos, e hoje nós vamos estar vendo que a igreja de Cristo deve se manter motivada na batalha. Paulo, ele termina a carta falando da batalha espiritual, e ele vai fazer a sua conclusão ligada a essa batalha. E nós vamos aprender hoje à noite que a igreja de Cristo deve se manter motivada na batalha. Paulo termina a sua carta nos motivando a continuar. Então, amados, eu quero que você abra então a sua Bíblia em Efésios 6, 21 a 24. E nós vamos estar fazendo essa leitura final desta carta, e de onde pregaremos a mensagem dessa noite. Todos acharam? Amém?
diz assim: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Ó Deus querido, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é espada, a Tua palavra é martelo que esmiuça a penha, é fogo que consome. A Tua palavra é a única que pode penetrar no mais profundo do nosso coração, ó Deus, e causar divisão no que é certo e no que é errado, e limpar-nos de todo o pecado. É a Tua palavra, Senhor, que nos leva a mudarmos de vida. É a Tua palavra que nos faz sermos nova criatura. É a Tua palavra, Senhor, que nos dá esperança. É a Tua palavra que nos mantém em pé, na fé e servindo ao Senhor. Pai, fala conosco nessa conclusão dessa carta, que nós possamos sair daqui maravilhados e esperançosos para continuar a vida cristã até a Tua volta. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus, em sua palavra, em todas as escrituras sagradas, Deus nos exorta a não desanimarmos. Se você for pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, o livro de Josué, e os livros também históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, o próprio Deus está dando sempre palavras que nos encorajam, para que nós não venhamos a nos desanimar e desistir da fé, da nossa perseverança em caminhar com o Senhor e também em fazermos a obra do Senhor. O desânimo é algo traiçoeiro, e o desânimo ele vem para nos derrubar, para nos fazer desistir da nossa carreira cristã. E o desejo de Jesus, ou o desejo do Pai, né, é que nós olhemos para o Filho dele, Jesus Cristo, que venceu. E lá em Hebreus 12, o versículo 3, o versículo diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Cristo sofreu, Cristo teve momentos terríveis na sua vida quando esteve aqui na terra, de perseguição, momentos em que ele esteve sozinho, momento em que ele foi tentado pelo diabo. O momento do Getsêmani foi provavelmente o pior momento que Jesus passou antes da cruz, porque a cruz é onde ele consume a obra redentora. Mas é no Getsêmani que Jesus sofre o desânimo. É naquele momento ali que Jesus, como homem, ele quer abandonar tudo, e ele ora ao Pai: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Então, se Jesus teve esses momentos na nossa vida, quanto mais eu e você. O desânimo pode constituir-se num grande empecilho às realizações do homem e da mulher. O desânimo nos desmotiva de continuarmos. O desânimo pode nos conduzir à revolta, à depressão, à murmuração, ao abatimento, ao fracasso, ou nos leva a destruir, a desistir, né, da luta, não é? Quando estamos prestes a vencê-la. O desânimo é uma ferramenta na mão de Satanás para nos levar a desistir. E nós precisamos continuar, meus irmãos. Nós precisamos continuar. Mas por que nós estamos falando desse assunto no final desta carta?
Essa é a pergunta que talvez você esteja fazendo aqui. Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava acorrentado. O apóstolo Paulo tinha tudo para estar desanimado. Paulo tinha tudo para abandonar a fé. Paulo tinha tudo para culpar a igreja. Paulo tinha tudo para culpar a Deus, a Jesus Cristo. Porque Paulo foi um homem transformado pelo poder de Jesus Cristo quando este perseguia a igreja de Cristo. Paulo prendia os cristãos e açoitava, antes chamava Saulo. Mas foi Cristo que veio de encontro a ele e tornou ele em uma nova criatura, transformou esse homem num homem de bem. E Paulo agora se tornou o apóstolo, o plantador de igreja. Um homem que agora sofre por amor a Cristo, que agora ele não persegue, mas ele é perseguido por amor a Cristo. E Paulo agora está preso por causa do Evangelho. E Paulo escreve essas cartas às igrejas, não só Efésios, mas Colossenses, Filipenses, não é? Ele escreve essas cartas e ele está preso. Ele está à beira da morte, ele está à espera da morte. Ele tinha tudo para estar desanimado, ele tinha tudo para abandonar a fé, para abandonar as igrejas que esperavam uma palavra dele, mas Paulo continua perseverante. A sua preocupação era o cuidado e o encorajamento com as igrejas que havia plantado. A preocupação de Paulo era que mesmo ele naquele estado, ele tinha que manter as igrejas motivadas, ele tinha que encorajar as igrejas a continuar a pregar o Evangelho de Cristo. E é por isso que ele escreve carta e envia homens fiéis e cooperadores para fortalecer os irmãos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo do apóstolo é que os santos em Cristo permanecessem motivados, permanecessem encorajados e consolados diante das investidas de Satanás, das investidas contra a igreja do Senhor. Paulo estava preso porque Satanás perseguia a igreja através do imperador romano, mandando prender aqueles que pregavam o Evangelho. Mas Paulo está encorajando a igreja e preparando homens, discipulando homens fiéis para que pudesse levar as cartas às igrejas, pudesse levar uma palavra de encorajamento às igrejas. E é isso que Paulo faz, porque para ele a batalha estava travada, mas o poder de Jesus Cristo e a sua armadura estava disponível para cada cristão usá-la. E ele está usando essa armadura, ele está usando o poder de Jesus Cristo, e ele está agora também dizendo isso às igrejas através da sua carta. E Paulo, nos versículos anteriores, ele vai dizer que nós temos que tomar posse dessa armadura, do poder de Deus, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É isso que Paulo está fazendo através dessa carta. Mas além das armas apresentadas anteriormente por Paulo, e o meio eficaz para usar a armadura de Deus e sairmos vitoriosos, que é permanecermos, perseverarmos em oração, nesta conclusão da carta, Paulo ainda apresenta 2 motivos que nos encorajam a continuarmos na batalha até o fim. E esses 2 motivos são colocados nessas últimas palavras dele, quando ele escreve à igreja, e que eu creio que nos motiva para continuarmos como igreja do Senhor. E o primeiro motivo que Paulo nos dá aqui está nos versículos 21 a 22. Paulo vai dizer: é para que saibais, está concluindo a carta, também a meu respeito. E o que faço? Paulo quer que os irmãos tenham notícia dele e do que ele está fazendo lá na prisão. De tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ele diz: foi para isto que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Meus irmãos, a ideia que nós temos nesse texto aqui, que nos ajuda a não desanimarmos, é a presença de pessoas ao nosso lado. Paulo nunca esteve só no ministério. Paulo tinha sempre alguém com ele. Paulo tinha sempre alguém que ele estava discipulando, que ele estava cuidando, que ele estava preparando para enviar no seu lugar. Nós vamos
vê Paulo escrevendo a carta a Filemon, Paulo escrevendo a carta a Tito, que foram pessoas que ele discipulou, Onésimo, que ele manda para Filemon, não é? Nós vamos encontrar aqui nesta carta, e não só aqui, mas também algumas referências que depois eu vou estar dando aqui a respeito de Tíquico, que ele usa para mandar levar a carta até a igreja e para consolar a vida dos irmãos. Então, não estamos sozinhos para lutarmos a carreira da vida cristã, para lutarmos contra o inimigo das nossas almas. Nós temos sempre alguém ao nosso lado. É claro que no nosso contexto nós somos igreja, nós temos muitos irmãos. Talvez naquele momento Paulo estava ali e só tinha Tíquico, mas era uma pessoa da fé que estava ao lado dele, orando com ele, fortalecendo um ao outro, e ele podendo dar notícia para a igreja de Cristo. Paulo, anteriormente, no versículo 18, fez menção de todos os santos espalhados pelo mundo, cristãos de sua época, que já estavam por várias igrejas, e Paulo está dizendo que nós tínhamos que orar por eles. Agora, Paulo nos faz conhecido que não estava sozinho quando escreve essa carta. Então ele faz a referência a esse amado irmão, e ele diz que esse irmão amado, ele também é fiel ministro do Senhor. E as informações que nós temos, irmãos, é que provavelmente esse irmão, não é? Estava com Paulo já há bastante tempo, servindo ao Senhor. E alguns comentaristas diz que Tíquico era tido como um escriba de Paulo, aquele que Paulo ditava e ele escrevia. Não se tem prova para isso, mas as evidências são essas, de que Paulo Tíquico era o escriba de Paulo, não é? John Stott afirma o seguinte: o que fica claro, tenha sido Tíquico escriba de Paulo ou não, é que Paulo confia a carta a ele para ser entregue juntamente com a carta aos Colossenses. É ele que leva a carta às igrejas, é ele que dá notícia de Paulo, e provavelmente até ele que lê essa carta às igrejas. Tíquico era um nativo da Ásia, companheiro do apóstolo Paulo. E Lucas, em Atos, é Lucas que escreve o livro de Atos, lá no capítulo 20, o versículo 4, ele informa que ele é provavelmente da Ásia. E lá ele faz uma citação também como Trófimo, a quem mais tarde ele o chama de o Éfeso, lá no capítulo 21, 29. E por isso talvez Tíquico provavelmente também fosse de Éfeso, por ele ser amigo de Teófilo, né? E por andarem junto no ministério. Então isso são declarações que os comentaristas fazem, né? E pelos textos de Efésios nos dá para ter essa ideia, né? Paulo certamente o enviou para lá durante a segunda prisão em Roma, e se conseguimos ler, né, completamente os livros e as cartas, né, quando fala das viagens missionárias de Paulo, não é? Nós vamos conseguir entender que essas cartas, tanto de Efésios como Colossenses, foram levadas realmente por Tíquico, e que ele teve uma grande responsabilidade de levar, de explanar, de ler essas cartas, não é? E de descrever o que estava acontecendo com Paulo, não é? Durante o tempo da sua prisão. E aí nós vamos ver vários textos que eu vou citar aqui, nós não vamos ver, aliás, nós vamos apenas citar. Atos 20, versículo 4, depois capítulo 21, 29, depois Colossenses 4, 7, 2 Timóteo 4, 12, Tito 3, 12. São textos que falam a respeito do ministério desse irmão amado, desse fiel ministro de Cristo que Paulo confia. Mas, meus irmãos, os propósitos da ida de Tíquico à Ásia foi informar a igreja a respeito de Paulo. A igreja o amava. Paulo tinha um histórico grande na plantação dessas igrejas, mas Paulo está preso. Não havia telefone naquele tempo, celular, né? Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. As cartas eram escritas e demoravam a chegar. Então se demorava a ter notícia de alguém, principalmente de um preso, não é?
Então, esse homem de Deus, ele vai transmitir notícias corretas a respeito do apóstolo. E através de tais notícias, também ele ia levar as exortações espirituais que a igreja precisava. E que pudesse também consolar os leitores desta carta, encorajando-os a permanecer firme na batalha. É o que Paulo diz aí no final da sua carta, e também é registrado em Colossenses 4:8. Esse homem tem um ministério, uma função de encorajar. E aí, meus irmãos, é muito importante, porque Tíquico foi um motivador para Paulo no ministério, e Paulo para ele também. E agora esse homem é usado para motivar a igreja, para encorajar a igreja do Senhor. Por diversas vezes e situações aparece junto com Paulo. Agora Paulo envia ele para encorajar os efésios. Paulo não estava lutando sozinho, meus irmãos. Tinha um irmão que Deus levantou para estar ao seu lado e servi-lo, e servir a igreja. Nós também, irmão, não estamos lutando esta batalha sozinho. Existe um exército de irmãos espalhado pelo mundo, irmãos que estão lutando conosco. Existem irmãos orando por essa igreja. Existem irmãos contribuindo com dízimos e ofertas para que essa igreja aqui seja mantida. Existem pessoas que estão torcendo por nós, porque nós não estamos sozinhos. Deus levanta pessoas para estar conosco. Deus levantou homens aqui nessa igreja que caminham comigo, que estão perto, que ligam, que perguntam, que oram, que se colocam à disposição. Nós temos mulheres aqui dispostas a servir a Deus, que estão junto nesse ministério. Irmãos, isso é muito lindo poder contemplar isso na palavra de Deus. Como é maravilhoso sabermos que não estamos sozinhos. A igreja é a família de Deus. Nós somos muitos irmãos. Não há crentes isolados, irmãos, sozinhos. Se acontecer de você ver alguém, você tem que despertar ele, encorajar ele, para ele voltar para o meio da igreja, para ele voltar para a família da fé. Porque crente faz parte de uma família. Tem irmãos, tem pessoas que querem ver o seu bem. Todos somos ovelha do Supremo Pastor Jesus. As ovelhas são o rebanho do Senhor, e por isso ovelhas precisam estar juntas, continuar servindo, sendo instrumento de Deus na vida de nossos irmãos. Nós precisamos continuar juntos, porque nós temos que ser incentivador uns dos outros, encorajador uns dos outros, e devemos continuar lutando as guerras do Senhor até a sua volta, até Cristo voltar. Paulo instruiu a igreja de Éfeso a orar uns pelos outros. Lhe enviou a carta escrita, uma correspondência, e ainda a visita do seu companheiro de ministério, para dar notícias e trazer consolo e motivação. Eu estou repetindo isso, sabe por quê, irmãos? Porque aqui nós temos uma lição muito grande para nós. Eu creio que são 3 meios aqui pelos quais eu e você podemos ainda fazer uso para uma vida de comunhão e relacionamento. Preste atenção, Paulo escreve uma carta. Muitos de nós não escrevemos mais carta. Paulo prepara um irmão para ir visitar a igreja. Irmão, nós precisamos também visitar. Tem irmão nosso que precisa de visita, como a nossa irmã Aparecida, que foi citada aqui há pouco. Precisa receber uma visita de encorajamento, de motivação, aonde nós possamos ler a Bíblia, orar com essa irmã e outros irmãos da igreja que estão precisando. Uma outra forma é que Paulo também manda consolar. Paulo manda ali que aquela visita não fosse apenas uma visita rotineira, mas uma visita que trouxesse resultados para aquela igreja. Meus irmãos, nós podemos então orar, nós podemos então nos corresponder, e nós podemos então também vir visitar. Agora, os nossos dias são diferentes, irmãos. Hoje talvez você não escreve mais uma carta, mas pelas redes sociais você pode falar com um irmão que você não consegue ver durante o dia, pela sua correria. Você pode usar o WhatsApp para mandar uma mensagem, para dar um bom dia, para dizer um Deus te abençoe. Agora cuidado com as mãozinhas de oração que a gente manda de vez em quando, porque a gente às vezes mente. A gente coloca lá que a gente vai orar o que está orando e não ora. Isso é um perigo muito grande. Aquelas mãozinhas de oração, você está dizendo, vou orar por você hoje, ou estou orando por você. Nós devemos fazer isso de fato e de verdade.
mas é uma forma, meus irmãos, de nós demonstrar o amor, o cuidado, é uma maneira de nós encorajarmos uns aos outros, meus irmãos. E aí, claro, se você puder uma visita, é aquele momento que você liga e diz assim: olha, meu irmão, vou passar na sua casa. Irmãos, eu não tenho nenhum constrangimento de ligar para um irmão da igreja e dizer assim: meu irmão, estou passando na tua casa para tomar um café contigo. Se eu já tiver uma intimidade mais ou menos. Se eu não tiver, eu digo: olha, eu posso passar na sua casa para tomar uma água com você, para orar com você. Irmão, nós precisamos. Agora você tem que estar preparado para o não. Se o irmão disser não, respeite. Se o irmão disser vem amanhã ou vem semana que vem, respeite. Não é? Mas nós precisamos ser igreja nesse aspecto, porque ainda há, né, nesse mundo tão conturbado, tão agitado, ainda há como você dar um oi através de um WhatsApp, através de uma ligação, né, através de uma visita, não é? E também conectar ele com Deus através de uma oração. Amém? Irmãos, Paulo é o apóstolo que não só planta a igreja, mas se preocupa com a igreja, e se preocupa de doutrinar a igreja. As cartas de Paulo são cartas doutrinárias, cartas também que trazem encorajamento, motivação para que a igreja continue. Mas eu queria deixar Hebreus 10, 24 a 25 com a igreja nessa noite, que diz assim: consideremos nós também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quando verde que o dia se aproxima. Esse é um apelo que creio eu que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, nós não temos certeza, mas que faz a igreja, para que a igreja continue motivada, para que a igreja continue cuidando uns dos outros. Paulo disse que nós não podemos deixar de congregar, devemos nos estimular ao amor e às boas obras, continuar congregando, fazendo a admoestação, porque o dia do Senhor se aproxima, a volta de Cristo se aproxima. Então, primeiramente, o motivo para não desanimarmos e nos mantermos encorajados é porque há irmãos caminhando conosco, há irmãos lutando conosco, há irmãos que nós podemos contar. Mas, em segundo lugar, Paulo demonstra nas suas palavras finais que nós somos abençoados independente das circunstâncias. A igreja de Deus, ela é abençoada independente das circunstâncias. Irmãos, os dias são maus, e Paulo ainda falou anteriormente de um dia mau, que se relaciona a um tempo, não só a um dia, mas de momentos na nossa vida que vêm para nos destruir. Mas aí Paulo vai nos dizer algumas palavras que mostram que nós somos abençoados, e é a bênção que ele quer para a igreja, é a bênção que ele quer para mim e para você. Os versículos 23 e 24, ele diz: paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele conclui: a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo, ele termina a carta com um voto, um desejo final e uma oração, desejando as bênçãos de Deus sobre os seus leitores, em todos os tempos, não só para as igrejas que recebem essa carta, mas hoje nós também recebemos ela. Ele faz sua saudação no início da carta, ele fala dos santos, ele sauda a igreja de Éfeso no início da carta, e agora ele faz também na sua conclusão, desejando as bênçãos do Senhor. Essas bênçãos são invocadas da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, diz ele aí. Essas bênçãos não dependem de circunstância. Paulo estava preso, Paulo estava acorrentado, sendo vigiado por um soldado romano 24 horas por dia, esperando o momento da sua morte, mas ele não pede nada em seu favor. Ele roga as bênçãos de Deus pela igreja, não por ele mesmo, mas pelos demais, pelos seus irmãos, a favor dos santos. Mas que bênção são estas? Que bênçãos são essas que Paulo roga aí? Primeiro é a paz. Paz, no grego, a palavra eirene,
fala de harmonia, de concórdia entre os indivíduos. Paulo já havia explicado que Jesus Cristo é a nossa paz. Cristo derrubou a parede da separação, da inimizade, e criou um único corpo, a igreja, fazendo a paz. E diz lá que vindo, evangelizou a paz. Capítulo 2 de Efésios, versículo 14 a 17. Paulo os exortou, a igreja, a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja sou eu e você. Capítulo 4, versículo 3. Ele exorta para que a gente possa continuar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Esta é a paz que Paulo está falando, que excede todo o entendimento. E esse é o bem maior entre todo homem e toda mulher cristã na terra. E Filipenses 4:7, Paulo escreve, sobre esse assunto. Paulo deseja, irmãos, que os efésios desfrutem de toda a harmonia e tranquilidade entre si. É o que Paulo deseja para a igreja de hoje, para mim e para você. A paz que o apóstolo tem em mente é a harmonia entre os irmãos, entre a igreja, que a igreja possa viver em paz, que a igreja possa cuidar um dos outros em comunhão, em harmonia. A outra palavra que Paulo cita aí, que está conjunta, amor com fé. Não é mais o amor, na Bíblia é considerada a maior virtude. O amor faz com que os homens vivam dentro dos limites da paz. É só através do amor. A bênção do amor de Deus nos faz amar os homens como Deus nos amou, como Deus se entregou por nós. Nós só conhecemos o amor porque Deus nos amou primeiro, e agora nós temos condição de amar. E aí Paulo vai dizer que nós temos que suportar uns aos outros em amor. E é por isso que Paulo está citando o amor aqui como uma bênção para a igreja, porque nós temos que amar uns aos outros. E até mesmo ele vai ainda dizer: andai em amor, como também Cristo vos amou. O verbo é uma ação: andar em amor, praticar o amor, viver em amor. Mas ele nos abençoa, e ele diz também que esse amor tem que ser amor com fé. A fé, a pirtes, a convicção da verdade de algo. A fé significa confiança no Deus triuno, que se revela à igreja de Jesus Cristo. A fé aqui que Paulo fala é o dom de Deus, que ele fala no capítulo 2, o versículo 8. Paulo está dizendo que somente é possível viver em harmonia por causa da fé que foi implantada em nós, por causa desse dom gratuito que Deus nos deu. Agora é possível, viver em amor, é possível viver em harmonia. Só se pode obter a paz pela benevolência e harmonia da fé. A fé que vence o mundo, a fé que descansa total e confiadamente em Jesus Cristo. Queridos, amor e fé têm que andar juntos. Confiamos no amor eterno de Deus por nós, e aí nós podemos ligar quando o escritor de Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você prestar culto a Deus. Então Paulo está abençoando a igreja, para que a igreja tenha paz, para que a igreja tenha amor e fé. E ele ainda vai dizer que a igreja precisa da graça, porque ele aí no versículo final ele diz: a graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Você ama Jesus? Você ama o Senhor Jesus Cristo? Paulo está desejando para esses que amam. A graça é o dom gratuito do amor de Deus. E Calvino, ao comentar essa carta, ele comenta sobre o significado desse versículo, dizendo o seguinte: conceda Deus seu favor a todos quantos amam a Jesus Cristo com uma consciência pura. Por quê? Porque aqui, irmãos, Paulo ora para que saibamos que Deus é favorável, cheio de graça, mas para com aqueles que com sincero coração amam o seu Filho Jesus Cristo. Para que com aqueles que verdadeiramente vivem uma vida piedosa, vivem uma vida de santificação, vivem uma vida de pureza aqui na terra, e você e eu precisamos viver essa vida. Paulo está desejando essa graça a esses irmãos. Mas essa graça é a mesma graça que nos dá a condição de vivermos uma vida de santidade. É a mesma graça que nos dá a condição de amarmos a Deus.
sem hipocrisia, sem fingimento. A fé e o amor é a própria paz, e a própria paz são dádivas divinas derramadas sobre nós através de Cristo. Não importam as circunstâncias, nós temos que desfrutarmos dessas bênçãos. Eu e você precisamos desfrutar dessas bênçãos concedidas por Deus, por sua graça mesmo. Nós fomos abençoados para abençoarmos, meus irmãos. Somos ricos da graça de Deus concedida a nós por seu Filho, e por causa de sua graça o amamos de todo o nosso coração. Devemos, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, viver nestas bênçãos, independente das lutas, independente das tentações, independente das perseguições, mesmo vivendo em necessidades ou diversas circunstâncias parecidas com essas aqui faladas, mas nós não podemos desistir. Nós temos que continuar encorajados, porque não existe motivo para deixar o desânimo nos dominar. Mesmo em meio a todas essas circunstâncias, devemos tomar posse dessas bênçãos, entender que Cristo já nos deu. Paulo deseja algo que Cristo já deu pela sua graça, e nós temos que tomar posse delas e vivermos nelas. E o reverendo Hernandes Dias comenta o final desse texto, fazendo a seguinte observação: observe as palavras usadas por Paulo na conclusão desta carta: paz, amor, fé e graça. E ele diz: Paulo era prisioneiro em Roma, mas mesmo assim ele era mais rico do que o imperador. Não importa em que circunstância nós possamos estar, se estamos em Cristo, somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Paulo está trazendo no final da carta a lembrança do capítulo 1, de todas as bênçãos que ele falou, que Deus fez por nós. E Paulo agora ora e deseja, nos motiva a continuar. Eu quero concluir esta série de mensagens dizendo para você, dizendo para mim mesmo, que nós estamos convictos de que nós já recebemos todas as bênçãos reveladas nesta carta pelo apóstolo Paulo. Nós estamos certos de que foram dadas por Deus Pai Todo-Poderoso, através da vitória do seu Filho Jesus sobre a morte. E essa vitória vem quando ele ressuscita dentro dos mortos, porque Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscita, era vã a nossa fé, era vã a nossa pregação. Não havia motivo para a igreja continuar aqui na terra, mas Cristo ressuscitou, Ele está vivo, e agora essa palavra, essas verdades são aplicadas a nós, através do poder do Espírito Santo de Deus, como nós cantamos no hino 4, Ele é o nosso mestre. Nós também podemos terminar essa carta dizendo que nós estamos convictos dos nossos deveres, como corpo de Cristo, daquilo que Cristo exige de nós, e que Paulo escreveu aqui para vivermos a vida cristã, que são nossos deveres na igreja, na família e na sociedade, de como devemos nos comportar. Mas, meus irmãos, nós somos abençoados e temos um padrão de vida em Cristo para vivermos. Louvado seja Deus por esta carta, que nos ensinou, que nos mostra que agora nós somos revestidos de Cristo, revestidos da sua palavra, e nós temos que andar agora em novidade de vida. Agora nós temos uma oposição do nosso inimigo, Satanás, que Paulo revela a nós, mas Cristo o derrotou na cruz do Calvário. Mesmo ele não se dando por vencido, mas Deus nos concede, enquanto estivermos aqui, o seu poder e a sua armadura, para nós tomarmos posse dela e nos vestirmos dela, para ficar firme contra todas as ciladas do diabo e nos mantermos vitoriosos. E para isso devemos orar com perseverança no Espírito em todo o tempo, por todos os santos, e continuarmos motivados, porque nós não estamos sozinhos, e independente das circunstâncias, nós somos o povo mais abençoado da terra, para continuarmos até a volta de Cristo. E é assim que Paulo termina essa carta. E que Deus nos abençoe, para que possamos, como igreja do Senhor, saber que nós temos ainda uma obra inacabada, uma obra que ainda não acabou,
que Cristo está contando comigo e com você. Cristo conta com essa igreja para que o evangelho seja levado a todas as nações. Você pode fazer isso indo, orando e contribuindo. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos desperte para uma vida de oração, para uma vida de batalha, de trabalho, porque quando nós oramos, nós temos que praticar, nós temos que ter ação. Eu acredito que é isso que Deus quer para essa igreja. Vamos ficar de pé, nós vamos concluir orando.